Bom dia, meus queridos. Olha só, oitavo ano. Hoje nós vamos iniciar então nossa aula 18, tá? Na página 43 da apostila didática, tá? Aqui onde nós temos voz e concordância verbal, tá? Nós estamos estudando nesse momento as vozes verbais, né? Voz ativa e voz passiva. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a concordância verbal, como se faz a concordância verbal na voz ativa e na voz passiva, tá? A gente vai ver que é simples, tá? Que é muito óbvio, mas a gente tem que trabalhar um pouquinho sobre isso, tá? E o que são locuções verbais, que a gente fala bastante na voz passiva? A gente tem a locução verbal, né? Eu já falei várias vezes, mas aí a gente vai ver mais detalhado agora um pouquinho, tá certo? Então, olha só, voz e concordância verbal. Independentemente da voz, ou seja, esteja ela na voz ativa ou na voz passiva, segue-se a regra geral de concordância verbal, meus queridos. Ou seja, o verbo concorda com seu sujeito, tá? Se o sujeito sou eu sou, eu tenho, eu caminho. Então, o verbo, ele vai sempre concordar com esse sujeito, tá? Lembrando de que o sujeito, ele pode estar após o verbo, né? Lembra quando a gente estudou lá ordem direta e ordem indireta, certo? Quando eu tenho o sujeito invertido, tá? Isso é possível? É. Dependendo do que eu quero enfatizar, né? Às vezes num poema, às vezes numa notícia, eu quero dar mais ênfase a um determinado momento da frase, eu inverto aí o sujeito com o predicado, tá bom? Então, aqui, dando sequência à aula, questão 28. Flexione o verbo indicado entre parênteses no presente do indicativo conforme o sujeito. Então, ali nós temos o verbo dissolver para você usar na frase. Então, tá lá. Se rapidamente a roda de amigos. Então, a roda de amigos é o meu sujeito. Então, quer dizer que eu vou conjugar esse verbo com dissolve-se rapidamente a roda de amigos, certo? Dissolve-se, porque, ó, se eu fosse colocar esse sujeito antes do verbo, o verbo ia ficar dessa maneira também, ó. A roda de amigos dissolve-se rapidamente, porque eu tenho meu sujeito no singular, tá? Eu tenho apenas um núcleo. Agora, letra B. O rodízio está suspenso hoje na capital. Certo? Então, eu tenho como sujeito o rodízio, ele está na sua ordem direta, o sujeito está antes do verbo, então a minha concordância é normal. Letra C. É revogada a lei que obriga o uso do equipamento. Vejam que o sujeito é a lei. Se eu colocasse ela antes do sujeito, antes do verbo, ficaria da mesma maneira. A lei é revogada. A lei revogada é que obriga o uso do equipamento, tá? E a letra D, suspenderam-se por tempo indeterminado as aulas e outras atividades neste prédio, certo? Então, aqui eu tive que usar o verbo no plural, porque o sujeito é as aulas e outras atividades, que está no plural, né? Então, as aulas e outras atividades foram suspensas por tempo indeterminado, tá? Então, ó, o sujeito da passiva sintética é o mesmo da passiva analítica. Eles são equivalentes, tá? E o verbo sempre concorda com esse sujeito. Olha lá, as atividades foram retomadas ontem. Retomaram-se as atividades ontem. Então, eu tenho na voz passiva analítica. Quem que é o sujeito? As atividades. As atividades foram retomadas ontem.
Se eu colocar essa mesma frase na voz passiva sintética, quem vai continuar sendo o mesmo sujeito? Retomaram-se as atividades ontem, certo? O sujeito da voz passiva vai continuar sendo o mesmo, certo? Locução verbal. Olha só, as frases na voz ativa ou na voz passiva analítica podem apresentar estruturas verbais por mais de um verbo que expressam uma ação. Essas estruturas são formadas por verbo principal, que indica a ação, tá? E verbo auxiliar, que é flexionado de acordo com o sujeito. Sujeito singular, verbo auxiliar no singular. Sujeito no plural, verbo auxiliar no plural. Com o tempo e com o modo da ação. Então, vamos só pular um pouquinho para esse quadro aí na lateral. Formas nominais. O verbo principal da locução verbal não é flexionado. Ele está em uma das 3 formas nominais. Então, qual que é o verbo principal? É o segundo verbo da locução verbal. Esse é o verbo principal. Então, ou ele está no infinitivo, ou ele está no gerúndio, ou ele está no particípio. Como que você diferencia eles? Ó, infinitivo, terminado em ar, ir. Ó, vai viajar amanhã? Viajar, tá no infinitivo. Vai comer o quê? Comer, tá no infinitivo. Eu vou partir amanhã. Partir, tá no infinitivo, certo? Então, essas 3 terminações indicam que o verbo está no infinitivo. Isso nós chamamos de forma nominal, tá? Gerúndio, terminado em ANDO, ENDO, INDO, que é o falando, cantando, comendo, indo. Estou falando sério. Está me entendendo? Então, essa terminação é gerúndio e é uma das formas nominais. E a terceira forma nominal é o particípio, que é o ado, ido. Eu tenho falado, eu tenho explicado. Vocês têm entendido? Certo? Então, essas são as 3 formas nominais. Então, se é pedido para vocês, identifique os verbos que estão em uma das formas nominais. Você tem que identificar se ele está no infinitivo, se ele está terminado em ar, ou ir, se ele está no gerúndio, tá? Terminado em ando, endo ou indo, ou se ele está no particípio, terminado em ado ou ido. Falado, cantado, comido, certo? Então, essas formas nominais vocês têm que terem bem definidas na mente de vocês, tá? Agora aqui, ó, analise a locução verbal destacada. Nós temos lá, Dolores Delgado vai cuidar do Ministério da Justiça, certo? Qual é a ação que é expressa por essa locução verbal? Vai ou cuidar? A ação é cuidar. O que ela vai fazer? Cuidar. Então, essa é a ação expressa, tá? Cuidar. Qual é o verbo auxiliar? Vai. Então, o verbo auxiliar é o que acompanha o verbo principal. Vai. C. Qual é o tempo da ação? Vai cuidar. Será que é presente? Será que é passado? Ou será que é futuro? Futuro, né? Indicado pela flexão do verbo auxiliar. Tá? O vai está indicando o quê? Futuro, certo? Então, futuro indicado pela flexão do verbo auxiliar. Letra D. Uma locução verbal muitas vezes pode ser substituída por uma forma verbal simples? Pode, tá? A locução verbal são 2 verbos. Eu posso substituir por uma forma verbal? Pode. Então, vamos reescrever essa oração com essa alteração, tá? Dolores Delgado cuidará do Ministério da Justiça. Então, se é vai cuidar, tá indicando o futuro, certo? Então, eu vou colocar esse verbo no futuro. Cuidará, ok?
Muito bem. Deixa eu só ver aqui uma sugestão de atividades que a gente tem aqui. Cadê? Ah, tá. Então, essa sugestão aqui eu tenho que digitar para vocês. Não tem como eu passar no quadro para vocês agora, tá? Então, deixa eu ver aqui no caderno de atividades se a gente tem ainda alguma coisa para fazer. Tem locuções verbais, lá na página 33. Lá na página 33. Isso, página 33, ó, crianças, locuções verbais, tá? Então, aqui, aula 18. Deixa eu marcar aqui, caderno de atividades. Então, só para recapitular aqui, ó, uma locução verbal ocorre quando dois ou mais verbos exprimem uma única ação verbal, ou seja, é quando se emprega um verbo auxiliar juntamente com uma forma nominal do verbo. Então, a locução verbal eu tenho o auxiliar e o verbo principal em uma das formas nominais, tá? Esse verbo principal, ou ele tá no infinitivo, ou ele tá no gerúndio, ou ele tá no particípio. É sempre assim, tá? Ali nós temos o exemplo do particípio regular, ado, ido, cantado, vendido, partido, né? Ó, o prazo foi estipulado pelo gerente da empresa. O particípio irregular, ele pode ter várias terminações, como suspenso, impresso, frito, feito. É porque daí existem outras palavras, tá? Que tem um particípio irregular, tá? Mas a gente não vai entrar muito em detalhes aqui, porque não é o foco. Os móveis serão entregues até semana que vem, é porque não tem o, no caso, entregado, né? Entregado é errado, e sim entregues. O gerúndio, que são os verbos que terminam em NDO, ENDO e NDO. Joana está fazendo um suco de abacaxi. Está fazendo, está comendo, está derretendo, tá? E o infinitivo, que são os verbos terminados em R, né? No caso, are, er ou ir, tá? Nós podemos sair agora, ok? Aí nós temos aqui um textinho, tá? Para vocês lerem sobre memória, esquecer para lembrar, tá? Então, esse aqui eu vou pedir para que vocês leiam, certo? E respondam as questões 1 e 2, certo? Então, vocês têm as questões 1 e 2 para assinalarem qual as alternativas estão corretas com relação ao texto, tá? A questão 3, vocês vão sublinhar quando houver locuções verbais, tá? Então, vocês vão sublinhar, sublinhe a lápis, depois, na hora da correção, a gente passa o marca-texto, tá? A 4, vocês vão observar as locuções verbais e assinalar as interpretações possíveis para as frases, tá? E a 5, vocês vão elaborar uma frase que esteja presente uma locução verbal conforme cada solicitação. Então, com verbo auxiliar mais gerúndio. Então, quer dizer que você vai ter que pôr um verbo auxiliar com um verbo no gerúndio. Por exemplo, eu estou comendo pipoca. Então, gerúndio. Outro, um verbo auxiliar com verbo no infinitivo. Ela precisa sair agora. Certo? Então, aí vocês vão fazer essas duas páginas aqui, tá? Página 34 e 35, ok? Espero vocês na próxima aula com essas atividades prontas para a gente conferir, tá? E dar sequência nos demais exercícios, ok, gente? Então, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.